Olha a carta que vem logo depois do louco. Gente, o 10 de ouros, abundância total. Por favor, se jogue nessa ideia. Respeite a sua verdadeira paixão. Olá, meu ser de luz, eu espero que esteja tudo bem com você. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se não for a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo novamente. Peço que, por gentileza, mentalize a situação pelo qual você está passando, no qual você veio buscar um conselho, um direcionamento. Mentalize os seus anjos, sua egrégora espiritual, seus mentores de luz, e que eu possa lhe ajudar com essa leitura, trazendo palavras sábias, palavras de amor e palavras que te inspirem. Vamos lá? Baralho, qual é a energia disponível? O que essa pessoa está precisando saber? Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros vem falando sobre novas oportunidades que chegam para você. E ouros, quando a gente fala de ouros, a gente está falando sobre energia de trabalho, energia de matéria. Então, podem ser que cheguem novas oportunidades, novos projetos, novas ideias de iniciar novos projetos para você. Mas vamos entender melhor o que a gente está falando. Rainha de Paus, a gente está realmente falando de trabalho, uma nova oferta de trabalho ou uma nova oferta de projeto de trabalho. E aqui eu vejo como alguém trazendo essa oferta para você e você executando ela. Por exemplo, um amigo te dá uma ideia, por que você não faz isso? Por que você não cria isso? Eu sei que você é tão bom nisso, por que você não leva isso como um trabalho? E aí você atende a esse chamado, você respeita essa ideia, esse insight que essa pessoa teve e você dá início a isso. O que mais? E a Rainha de Paus, ela vem te falando sobre uma pessoa que ela é uma líder, né? É uma pessoa que sabe muito bem as atitudes que tem que tomar. Então eu vejo aqui como alguém trazendo uma ideia nova para você e você tirando esse projeto do papel. Eu posso estar falando aqui sobre algo que você é bom, você tem conhecimento, mas você nunca pensou em tornar isso uma fonte de renda. Rainha de Espadas. Nossa, duas majestades aqui na mesa. A Rainha de Espadas é uma pessoa muito segura, muito cirúrgica. Cirúrgica no sentido de incisiva, sabe? Uma pessoa que ela não rodeia, ela não fica rodeando antes de tomar uma decisão, antes de soltar uma fala, antes de soltar o verbo. Ela é muito incisiva, ela corta com a espada. Ela não é que ela não pensa antes de agir, ela pensa até demais, só que ela não fica muito em pensamento, ela vai e toma a decisão dela. E junto com a Rainha de Paus aqui, é uma liderança muito forte. A gente pode estar falando sobre um dom que você tem, que você não reconhecia. Não, que você reconhecia, mas você não reconhecia isso como uma possível fonte de renda. E uma pessoa vem te dizendo, ela te abre os olhos para essa coisa que você sabe fazer tão bem, para esse dom que você tem, para esse embasamento que você tem. Ela te fala assim, nossa, você é tão bom nisso. Por exemplo, se você entende muito de astrologia e você nunca pensou em tornar isso um trabalho, uma pessoa vai lá e fala para você, nossa, mas você entende tanto do assunto, por que você nunca pensou em oferecer um curso ou nunca pensou em cobrar por isso, quando as pessoas vêm e te pedem ajuda com relação a isso, sobre um auxílio? Ou você é uma pessoa que sabe dar tão bons conselhos
que poderia se tornar uma terapeuta. Nove de paus. Acredito que você estava tão atordoado, ou tão atordoado no sentido de executar uma ideia que você tinha na sua cabeça, que talvez não fosse algo que fosse te levar muito adiante. Sabe quando a gente se prende a crenças limitantes, a padrões e etc? É como se fosse isso. Você estipulou uma meta e você está tentando executar essa meta, mas não é aquilo que vai te fazer verdadeiramente feliz, não é aquilo que vai te levar realmente ao sucesso. E aí essa pessoa, ela vem e te fala assim, nossa, mas você é muito melhor nisso. É como se, sabe quando uma pessoa ela faz uma faculdade e ela terminou a faculdade dela e ela se coloca na obrigação de trabalhar somente com relação àquilo, e aí não se abre as novas oportunidades porque ela acha que a obrigação dela é trabalhar com isso porque ela fez uma faculdade nessa área. E aí essa pessoa vem cá e te abre o olho falando assim, tá, eu entendo que você fez essa faculdade, você perdeu não, né? Você teve alguns anos de graduação, estudou isso, você tem esse embasamento técnico, mas a sua paixão verdadeira, ela tá aqui no outro caminho. E você entende muito mais desse assunto porque você tem muito mais paixão em pesquisar e em estudar e saber sobre isso, que isso vai dar certo na sua vida e não isso que você escolheu como se fosse a coisa certa. Compreende? É aquela pessoa que está muito apegada porque estudou isso e se sente na obrigação de executar isso, mas ela tem outra paixão que... Tem uma outra paixão que libera tesão nela em fazer algo. E aí se ela se respeitar e entender que a paixão dela está nesse outro algo, a vida dela vai fluir muito mais. Exatamente. O diabo e 6 de espadas. O diabo te pedindo aqui para você se desapegar disso, se desprender desse ego que você criou, de que esse era o caminho certo. Talvez no seu passado esse poderia realmente ser um caminho certo. Ou o melhor caminho, diante a consciência que você tinha naquele momento, esta era a melhor opção. Mas hoje não é mais. E você precisa se desapegar disso, se desprender disso. O 6 de espadas pede para que você largue essa situação para trás e aceite essa nova opção. E talvez essa opção já esteve o tempo todo aí no seu caminho, na sua vida, mas você não tinha consciência suficiente para perceber que era a melhor opção naquele momento. 2 de ouros. Te pedindo aí realmente para você poder desapegue disso e equilibre isso. Essas duas figuras de autoridade caindo aqui na sua abertura de mesa, tipo, ela tá literalmente sendo autoritária para que você... É engraçado, gente, porque... É engraçado porque eu entendo muito bem o que caiu aqui. E às vezes transcrever isso para vocês é um pouco mais complexo. Mas tá te pedindo para que você só atenda o chamado. Sabe, abra os olhos e abra os seus ouvidos. Pare de se prender a padrões antigos e crenças antigas. É que nem eu dei o exemplo aqui da faculdade, e eu posso estar falando com relação ao trabalho também, de você ter iniciado um trabalho, vamos supor, você já está trabalhando em determinada empresa há X tempos, e você não se sente bem mais, ou sente que a sua paixão agora é outra, mas você não vai atrás dessa nova paixão, porque você já está há tanto tempo nessa empresa que você pensa assim, nossa, eu já construí tanta coisa aqui, eu já estou há tanto tempo aqui, eu vou largar a mão disso? Sim,
Porque naquele momento era uma boa opção para você, mas hoje, depois da sua evolução, talvez essa não seja a melhor opção agora. Olha o fundo de deck aqui, o louco pedindo para você se jogar. Se joga nessa nova oportunidade. Naquele momento, talvez você não tinha total consciência de quais eram as suas verdadeiras paixões. Porque o que eu falo é o seguinte: para uma pessoa ter sucesso no trabalho dela, ela tem que ter tesão por aquilo que ela faz. Ela tem que ter paixão por aquilo que ela faz. Se ela faz aquilo somente pensando num bem financeiro, somente em finanças, em salário, ela não tem um sucesso verdadeiro. Ela tem que ter tesão, ela tem que ter paixão. Quando você tiver esse tesão por algo que você faz, o sucesso é consequência de algo muito bem feito. Então, se você for executar um projeto, não pense com relação ao tanto de dinheiro que você vai conquistar, não. Pense se você tem tesão naquilo que você faz, porque se você tiver muita paixão naquilo, o sucesso ele é consequência, não tem como você escapar dele. Olha a carta que vem logo depois do louco. Gente, o 10 de ouros, a abundância total. Por favor, se jogue nessa ideia. Respeite a sua verdadeira paixão. Não se prenda a padrões antigos, a crenças antigas. Olha, As de copas, meu Deus do céu. Olha, se eu for resumir... Ó, meu... Gente, a lua, o julgamento. O sol. 9 de copas. Rei de ouros. Nossa, só... O fundo de deck é só cartas magníficas. Mas para isso você precisa entender qual é a sua verdadeira paixão e seguir ela, e sem pensar no desejo material. Tá bem? Então, se você tem aí um desejo ardente de fazer algo, vai e faça, sabe? Não se prenda a padrão de, mas eu tenho essa formação, mas... E daí? Do que adianta você passar anos e anos estudando uma coisa se isso não te dá um verdadeiro tesão de executar? Quando você vai se sentir de fato realizado fazendo algo? Deixa eu ver uma carta com a janela do céu. O que ela tem para trazer pra gente? Leonardo da Vinci, né, passava várias horas pintando e pintando. Não só ele, né, como os outros pintores renomados. E aí perguntavam a eles: não, mas vocês passam tantas horas fazendo esses quadros que ficam tão bonitos, o que motiva? Paixão. Paixão total. Quando você tem paixão por aquilo que você faz, você não vê o tempo passar. Self-resiliência, autossuficiência. Não tenha medo de voar sozinho. Não tenha medo de voar sozinho. Não tenha medo de seguir a sua verdadeira paixão. Gente, é isso. A leitura está muito clara. E encare seus medos como fundo de deck. Que vem a carta do diabo aqui pedindo para você largar essas coisas para trás. A leitura está muito clara, pedindo para que você vá atrás do seu sonho, atrás do seu desejo, atrás da sua paixão ardente, seu desejo ardente, aquilo que te gera tesão em fazer, para que você tenha sucesso. Porque se você pensar somente em executar algo com relação ao bem material que você vai conseguir, você vai ser infeliz no seu trabalho. Você pode conseguir um bom salário, mas você vai ser infeliz na sua vida. Tá bem? É isso, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo.